Preocupado, Gonçalo deixa uma mensagem na caixa postal do celular de Regina, solicitando que ela retorne sua ligação. Enquanto isso, Adriana folheia um livro esotérico e comenta com Renata que quando alguém sonha com uma pessoa especial, isso pode indicar que essa pessoa necessita de ajuda ou então tem interesse nela. Renata, cética, insiste que Adriana não invente histórias, mas Adriana, ainda com o livro nas mãos, explica que está apenas lendo o que está escrito. Ela afirma que o texto sugere que a pessoa com quem Renata sonhou também pensa nela. Renata menciona que teve um pesadelo com o casamento de Jerônimo e Marina. A Adriana então observa que sonhar com o próprio casamento ou com alguém amado também pode ser interpretado como uma premonição de morte. Renata, preocupada, decide ligar para Jerônimo, mas a ligação cai na caixa postal. Desanimada, ela desliga sem deixar mensagem e questiona por que ainda ouve Adriana. Adriana então resolve recorrer ao tarô, afirmando que essa ferramenta é mais confiável para se obter respostas. Enquanto isso, Josefina deixa claro para Regina que nunca perdoará pelo envolvimento com Gonçalo. Regina, por sua vez, afirma que se apaixonaram, o que é bem diferente do que aconteceu no relacionamento de Josefina com Roberto. Com um tom hostil, Josefina insinua que Regina é sem graça e insignificante, questionando o que os homens veem nela. Tentando encerrar a conversa, Regina promete manter o segredo como Josefina pediu, deixando-a livre. Porém, Josefina ameaça diretamente, avisando que se não for assim, as consequências recairão sobre Regina, assim como aconteceu com Constança. Ao ser questionada, Josefina admite com frieza sua responsabilidade no ocorrido com Constança, chamando-a de intrometida por ter descoberto a verdade e tentar revelá-la. Ela explica que tomou medidas para silenciar Constança, lamentando apenas o fato de ela ter sobrevivido. Ao ver Regina passando mal com todas as revelações, Josefina sorri de forma sarcástica e observa que Regina não tem estômago para lidar com a situação. No entanto, ela reforça que Regina precisará enfrentar a realidade, pois agora sabe o que pode acontecer com aqueles ao seu redor, incluindo sua filha. Regina reage com firmeza, exigindo que sua filha seja poupada. A resposta de Josefina, carregada de ironia e cinismo, é clara. O destino da filha de Regina depende apenas dela, e caso revele a verdade sobre sua maternidade, estará colocando a vida da própria filha em risco. Roberta chega à empresa visivelmente embriagada, procurando pelo pai. Beth responde que ele está ocupado. Roberta, impaciente, exige vê-lo imediatamente. Beth tenta acalmá-la, oferecendo um café, mas Roberta decide entrar sem ser anunciada. Enquanto Beth tenta contê-la, Roberta, fora de si, grita que Gonçalo é tão canalha e covarde quanto Matias. Ela empurra Beth e se dirige ao escritório de Gonçalo. Josefina pega a maleta com o dinheiro e elogia a sofisticação da peça. Antes que ela consiga levar o valor, Regina exige saber qual das duas é sua filha, se Roberta ou Renata. Josefina responde que em breve saberá, mas não naquele momento. Regina insiste afirmando que só entregará o dinheiro quando obtiver a resposta. No entanto, Josefina deixa claro que as regras são dela e que Regina deveria se sentir grata, pois agora sabe que sua filha está próxima e não é uma desconhecida. Regina, desesperada, implora por uma explicação para descobrir qual delas é sua filha. A promessa de Josefina é enigmática, dizendo que em breve Regina saberá de forma que não restará dúvida. Regina continua a insistir, mas recebe apenas uma resposta irônica. Se está tão curiosa que descubra por conta própria, mas a certeza só virá quando ela mesma revelar. Josefina sai levando o dinheiro, enquanto Regina chora. Adriana entra no quarto de Constança e pede ao pai que ajude com a bandeja. Honório elogia o cheiro da comida e Adriana menciona que ela foi preparada junto com Renata. Honório diz que dará a sopa para Constança antes de se juntar a Adriana e Renata para a refeição. Ele tenta convencer Constança a comer, explicando que ela precisa se recuperar logo para que as coisas voltem ao normal. Honório comenta que ainda não pegaram o ladrão, mas acredita que o farão em breve. Angustiada, Constança não consegue dizer que não há ladrão algum, mas sim uma criminosa, Josefina, que enquanto ela não for presa, todos estão em risco. Honório tenta acalmar Constança, dizendo que faria qualquer coisa para entender o que ela tenta comunicar. Enquanto isso, Regina continua sozinha no parque refletindo. Ela lamenta por não ter dado atenção ao pressentimento que teve ao ver a foto de Roberta e Renata no escritório de Gonçalo.
Ela pensa sobre como Renata e Roberta estão tão distantes, mas ao mesmo tempo tão próximas dela, sem saberem que uma delas não é filha de Josefina, mas sua própria filha. No escritório de Gonçalo, Roberta alterada diz que Gonçalo e Matias são dois miseráveis, pois ambos a abandonaram, um como marido e outro como pai. Matias tenta se defender, alegando que foi ela quem causou a situação. No entanto, Roberta não aceita, argumentando que não forçou Matias a se casar com ela, nem Gonçalo a lhe dar o sobrenome. Gonçalo afirma que não se arrepende, embora saiba que Roberta abusou disso e do carinho que recebeu. Matias pede que Roberta se retire, dizendo que ela está bêbada e não conseguirá mais nada deles. No entanto, Roberta exige que lhe deem o dinheiro que ela acha que tem direito. Gonçalo lamenta, mas afirma que ela não tem esse direito, pois suas atitudes a fizeram perder tudo. Roberta diz que Gonçalo se acha o grande chefe da família, mas revela que nunca quis ele como pai e que a bondade de Matias muitas vezes o faz parecer um bobalhão. Roberta expressa pena deles e avisa que se arrependerão, pois todos pagarão por tudo. Ela sai do escritório resmungando que sempre tudo gira em torno de Renata. No consultório de Marina, Ezequiel pergunta à médica se com repouso sua esposa e o filho ficarão bem, e Alzira pergunta se ouviu direito e ele confirma, dizendo que é exatamente isso que eles são. Marina explica que ao menos com o tratamento poderão evitar o parto prematuro. Ezequiel se compromete a fazer tudo o que for possível para que sua esposa e o filho fiquem bem. Jerônimo percebe que perdeu uma ligação de Renata, mas não retorna imediatamente. Enquanto isso, Renata continua apreensiva com Jerônimo devido ao seu sonho, enquanto Adriana tenta acalmá-la, dizendo que o fato de a chamada ter caído na caixa postal não significa algo grave. Adriana sugere que talvez Jerônimo estivesse em um local sem sinal ocupado. Renata começa a cogitar que Jerônimo tenha visto seu nome e decidido ignorá-la. Adriana repreende, afirmando que Renata está começando a pensar o pior. Renata observa que foi Adriana quem iniciou essa ideia, lendo o significado dos sonhos. Adriana responde que Renata está apaixonada por Jerônimo. Renata sugere que esqueçam o que foi dito. Renata toma uma atitude mais drástica, apagando o número de Jerônimo da lista de contatos. Nesse momento, ela recebe uma entrega e pergunta o que é, antes de perceber que se trata de um colar valioso acompanhado de uma mensagem escrita. Ela lê em voz alta que as esmeraldas do colar combinam com seus olhos, mas que seu brilho pode ofuscá-lo. A mensagem termina com uma declaração de amor de Augusto. Renata reflete que deveria concentrar sua energia em Augusto. Adriana responde com um tom sarcástico que agora está claro que Augusto é o homem que ocupa os pensamentos de Renata. Regina começa a recordar os momentos que passou com Renata e também com Roberta, sem saber qual das duas é sua filha. Carina comenta com Lázaro que o padre Severino, que antes parecia apoiar o casamento rápido, agora quer que eles aguardem. Lázaro concorda em adiar o casamento. Carina admite que não quer mais esperar, mas Lázaro insiste que se for necessário esperarão o tempo que for preciso. Carina concorda em esperar apenas alguns meses. Lázaro avisa que precisa trabalhar e ela menciona que pensou que ele já tivesse terminado, mas diz que vai esperar para jantarem juntos. No entanto, Lázaro sugere que é melhor ela não esperar, pois tem muitas pendências a resolver. No hotel, Josefina oferece um comprimido para Roberta, ao mesmo tempo em que alerta que os problemas não vão desaparecer com a bebida. Roberta concorda, mas que ela consegue esquecer um pouco deles. Roberta reclama por Matias e Gonçalo a terem deixado sem nada. Josefina acalma, dizendo que Gonçalo e Matias não são os únicos dos quais elas podem tirar dinheiro. Ela então mostra uma maleta cheia de notas e afirma que elas são ricas, garantindo que em breve Roberta terá a mesma quantia, mas inteiramente para ela. Roberta, com os olhos brilhando, revela o desejo de ter muito dinheiro para não precisar depender de ninguém. Josefina tranquiliza, dizendo que Roberta terá tudo o que quiser, pois o dinheiro que ela vai receber do fideicomisso é seu por direito, como filha de Roberto. As duas declaram que são muito ricas, comemorando ao jogar o dinheiro para o alto. Jerônimo conta a Álvaro que ele precisou contar a Lázaro que ele está vivo para impedir que ele se casasse com Carina na igreja. No entanto, para manter segredo, Lázaro impôs uma condição. Álvaro jamais poderá se aproximar de Carina, nem por telefone ou carta, pois ela não pode saber que ele ainda está vivo. Álvaro, no entanto, se recusa a prometer isso, mas Jerônimo insiste para que ele o faça. Jerônimo revela que a situação de Álvaro é ainda mais difícil.
Ele explica que Álvaro será transferido para outra prisão com uma nova identidade. Álvaro, surpreso e irritado, pergunta se Jerônimo ficou louco, mas Jerônimo lembra de que apesar de tudo salvaram sua vida, no entanto ele terá que cumprir sua pena. Desesperado, Álvaro confessa que esperava ser libertado e começar uma nova vida com sua esposa, mas Jerônimo lhe diz que isso nunca foi parte dos planos. Adriana e Honório discutem a recuperação de Constança, que está melhor em casa do que no hospital, embora ainda muito agitada e desesperada, sem conseguir falar ou se mover. Adriana pergunta se há alguma novidade sobre os assaltantes, mas Honório não tem informações. Honório observa que Adriana está com uma expressão preocupada e pergunta o motivo. Adriana revela que precisa tomar uma decisão importante sobre sua vida amorosa. Honório logo percebe que ela está falando sobre César e Matias, e Adriana confirma. Honório admite que não pode dar conselhos, pois não é imparcial, tendo se desentendido com César. Adriana lembra que foi César quem disse que não teve nada com Constança. Honório reconhece que, embora César seja uma boa pessoa, não consegue aceitar o fato de ele ter se apaixonado por sua esposa e depois por sua filha. Quando Adriana pergunta se ele prefere Matias, Honório confirma, dizendo que Matias seria o genro ideal. No entanto, ele reforça que a decisão não é sobre ele, mas sobre a felicidade de Adriana, que deve ser sua principal preocupação. Álvaro insiste para que Jerônimo compreenda sua situação e afirma que a única razão pela qual ele se empenha em se recuperar é Carina, perguntando como poderia desistir dela. Jerônimo responde que ele deve seguir o exemplo de Lázaro, que sempre amou e respeitou Carina, ao contrário de Álvaro, que destruiu o amor que havia entre eles. Álvaro, no entanto, reafirma que é o marido de Carina, mas Jerônimo lembra que ele foi dado como morto e que sua presença arruinou o que restava de bom entre eles. Álvaro insiste que deseja reconquistar Carina, mas Jerônimo afirma que Carina ama Lázaro. Ele enfatiza que Carina e Lázaro estão apaixonados e que se não podem ficar juntos é por causa da sobrevivência de Álvaro. Honório garante a Adriana que se ela escolher César, abrirá as portas de sua casa sem críticas ou rancor, comprometendo-se a apoiá-la plenamente. A Adriana agradece ao pai emocionada por ele respeitar suas escolhas e amá-la como sempre fez. Jerônimo explica a Álvaro que Lázaro está se sacrificando porque é um homem de caráter. Álvaro ainda não consegue aceitar isso facilmente, mas é interrompido por Jerônimo, que o adverte sobre as consequências de sua recusa. Caso Álvaro se oponha ao acordo, Jerônimo alerta que todos descobrirão que ele está vivo e que provocaria uma reação fatal de Augusto, que tentaria eliminá-lo novamente. Álvaro diz que Carina não pode ficar viúva, pois assim ela se casaria com Lázaro. Jerônimo insiste que Álvaro precisa deixar sua vida anterior para trás. Álvaro pergunta o que aconteceria se um dia fosse libertado da prisão. Jerônimo explica que nesse caso ele começaria uma nova vida com uma nova identidade e nunca mais olharia para trás, nem para Carina nem para ninguém. Jerônimo pergunta se Álvaro prefere que todos saibam que ele está vivo ou se deseja ficar em silêncio para sempre. Álvaro então finalmente aceita a proposta de Jerônimo e se compromete a deixar Carina e sua vida passada para trás. Na igreja, Regina expressa sua gratidão a Deus por ter permitido que ela encontrasse sua filha, embora ainda não saiba se é Roberta ou Renata, mas tem plena certeza de que ela está viva. Ela pede que Deus a proteja e a aceite. Se for Renata, há uma certa aproximação, mas Roberta despreza. O padre se aproxima de Regina e menciona que estava prestes a fechar a igreja, pois não havia visto. Regina, visivelmente perturbada, admite que não sabe nem que horas são. Ele pergunta se ela está enfrentando algum problema, mas Regina hesita em compartilhar o que a aflige. O padre oferece-se para acompanhá-la até sua casa. Regina recusa educadamente, mas o padre insiste, afirmando que isso tranquilizaria. Ele a lembra de que Deus sempre está com ela e que ele nunca os abandona. Julieta vai até o bar e encontra Matias para fazer companhia. Matias pede que traga um drink para ela. Julieta pergunta se Matias tem alguma novidade. Matias revela que finalmente conseguiu se divorciar de Roberta e explica a cláusula do contrato que possibilitou a anulação. Julieta, empolgada com a notícia, não consegue disfarçar sua alegria. Ela sugere um brinde para celebrar a novidade e em seguida propõe que agora que Matias se libertou, talvez possam tentar algo a mais entre os dois. Ela confessa que sente atração por ele, no entanto Matias explica que tem carinho por ela, mas não deseja iniciar um romance. Julieta, por sua vez, responde que não está falando de amor, mas acredita que com o tempo as coisas poderiam se ajustar entre eles.
Contudo, Matias não gosta de brincar com os sentimentos das pessoas e mantém sua posição de que, apesar da amizade, seu coração pertence a outra mulher. Julieta então concorda em continuar como grandes amigos, brindando novamente a amizade. Ao refletir sobre César e Matias, Adriana agora tem plena certeza de com quem deseja ficar. Enquanto isso, Gonçalo chega à casa de Inês claramente preocupado. Ele pergunta por Regina, que aparentemente desapareceu sem deixar vestígios. Inês responde que Regina não está lá. Gonçalo explica que o segurança lhe informou que o carro de Regina ainda está no shopping, mas ela desapareceu. Preocupada, Inês deixa escapar que espera que Regina não esteja com aquela mulher. Gonçalo insiste para que Inês revele tudo o que sabe. Inês, relutante, revela que Regina recebeu uma ligação de Josi, que pediu dinheiro e marcou um encontro com ela. Inês não sabe de mais nada, mas garante que essa mulher está envolvida no desaparecimento de Regina. Nesse momento, Gonçalo recebe uma ligação informando que Regina acabou de chegar em casa acompanhada de um homem. Inês, assim como Gonçalo, fica intrigada.